É isso aí, galera. Estamos aqui mais um Pode Crer Podcast, o seu podcast da Lição Jovem. Hoje o nosso convidado super especial aqui é o Pastor Jackson. Tudo bem, Pastor Jackson? Olha, é isso aí. Hoje estamos remotos, o pastor está lá em Brasília, né, pastor? Brasília. Eu tenho algo para dizer impactante para vocês. Até antes da fala do pastor, o trem não estava funcionando aqui, cara. Eu só tava gravando o meu áudio, o áudio geral de vocês pra mim, quando a gente tava gravando pelo Zoom, tava mutado. Então a gente vai continuar daqui, vamos fazer a oração de novo. É isso aí, galera, estamos aqui mais um Pode Crer Podcast, o seu podcast da Lição Jovem. Eu conto pra vocês que a gente já tava aqui há uns 20 minutos gravando e não estava gravando. Agora estamos mesmo. Agora sim. Isso já aconteceu antes, né? Mas fazer o quê? Acontece nos melhores podcasts. E aqui o que a gente acho que eu já mostrei isso aqui, vou mostrar de novo. Ó, além da sexualidade, é o tema dessa semana, lição 11. Tirinha bem simples dessa vez, ela só é um quadro bem comprido, super wide. Olha lá, ó, Jesus colocando o anel na mão da noiva, né? Que seria o povo de Israel. Então a gente já falou aqui um monte de relacionamento de Deus com Israel. E o pastor já elogiou, inclusive vocês perderam, que o pastor já elogiou alguns pontos positivos da nova geração, que a gente só desce a lenha. Essa foi boa. Não, eu acho que vale a pena repetir isso, inclusive, né? Nós temos uma ideia da geração mimimi, né? A geração, porque é uma guerra de gerações, né? E aí, nessa guerra de gerações, a gente não quer perder a nossa identidade, né? Como geração Y ou X, né? E o Baby Boomer, né? E aí a gente quer atacar a geração Z. Mas, na verdade, o que nós chamamos de mimimi, na verdade, é uma geração mais comprometida, honesta com alguns valores. E aí uma delas é a questão da sexualidade, porque eles levam mais a sério esse assunto. É mais fácil conversar com eles fazerem menos piada. E eles fazem, eles são normais. Os meninos chamam o outro de viado na sala de aula, faz piadinha homofóbica, é igualzinho nós. Só que na hora que você fala sério, eles entendem. E assim, desde Já 13 anos de idade... Cabeça mais aberta para o assunto. Se bem, pastor, eu acho que essa nova geração agora foi desenvolvido mais esse assunto na cabeça deles, né? Tem se falado mais sobre sexualidade nas escolas hoje em dia. Porque a gente que é das escolas aí do passado aí, há seus 8 anos atrás, 10 anos atrás, não se falava muito de sexualidade nas escolas. Eu mesmo nunca tive uma aula de sexualidade na escola. Sim. Então, não tínhamos informação. Cara, eu acho o seguinte, isso me dá um gancho para mim tentar reformular um comentário que eu já fiz, mas ainda bem que eu tenho a oportunidade de fazer um comentário melhor agora, né? Porque eu já sei o que eu queria falar. É mais ou menos assim. Hoje eu também percebo isso, né? Como o pastor Jackson colocou aí, porque eu também estou presente em sala de aula. E eu percebo que tem uma abertura maior para você tocar em certos assuntos, né? De forma educativa, lógico. Eu trabalho numa escola adventista, né? Então, de forma educativa, né? De forma com princípios. Não estou falando aqui de ideologia do gênero, nem nada disso, mas de uma educação sexual necessária. E existe essa liberdade, inclusive para você discutir o próprio conceito de gênero, porque há uma abertura, de certa forma, na sociedade em geral. O que eu estava dizendo é o seguinte, me parece, e aí é uma intuição que eu tenho, né, porque eu não sou nenhum tipo de especialista em sociedade hebraica da antiguidade, mas pelos meus estudos individuais da Bíblia,
inclusive de teólogos, né, que como o pastor Jackson aí sabe, inclusive eu fiquei hospedado na casa dele aí alguns finais de semana atrás, a gente discutiu bastante. Me parece que a sociedade hebraica, ela tinha uma visão, lógico, ela tinha uma visão mais natural do sexo, como se ele fosse uma dimensão da realidade da vida das pessoas, normal. Porque hoje, né, hoje isso está sendo desconstruído, mas num passado não muito longe, né, não muito antigo, parecia que o sexo fazia parte de uma outra dimensão, né? Quando você entra no seu quarto ali e fecha a porta, você está num outro tipo de universo, numa outra dimensão, e o que você faz tem que ficar, vamos dizer assim, sob a forma de tabu, né? Você não pode discutir, você não pode conversar sobre isso. Se seu filho te faz uma pergunta, você assusta. Então, se você ler esse próprio livro de Ezequiel 16, né, que é o livro da lição, o capítulo... Ezequiel, perdão. É o capítulo da lição dessa semana, né? Ele faz uma analogia ali que, nos nossos termos, seria uma analogia muito, vamos dizer assim, chocante você tratar a relação entre Deus e o homem como uma relação, entre aspas, sexual no sentido de matrimonial, né? É como se... Bom, e nós sabemos que a sociedade hebraica antiga tinha um respeito pela pessoa, pelo indivíduo de Deus, que era um respeito, assim, quase que... enfim, uma reverência muito grande, né? Então é a mesma coisa a gente eu fazer uma analogia aqui para vocês. Bom, imagina que a gente está se casando aqui com a nossa própria mãe, né? A gente ia se chocar diante disso. Mas isso mostra que eles tinham uma abertura ali para conversar sobre isso. O próprio livro de Cantares também, né? Tem muitas passagens ali em que Salomão, né, vai ali falar sobre os seus enamoros, né? Vai tratar ali de algumas questões. E eles têm essa dimensão mais naturalizada. E hoje a gente está caminhando para isso. E caminhando no bom sentido ou no ruim sentido, a gente pode discutir isso em outro momento, mas existe uma abertura para os assuntos sexuais. E esse tabu que se criou em cima da sexualidade, né, ele é um tabu propriamente das sociedades cristãs medievais, conforme o cristianismo foi se desenvolvendo, né? Porque o cristianismo na medievalidade, ele burocratizou a coisa de tal forma, né, em todos os aspectos, no próprio relacionamento com Deus, por exemplo, você tem que passar pelo bispo, pelo padre, pelo não sei o que lá, e desnaturaliza a relação, né, de tal forma que as pessoas não se sentiam confortáveis, por exemplo, para fazer uma oração aqui e agora, falar assim, ô Deus, tudo bem com o senhor aí e tal, isso para eles não existia, né. Então, assim, esse tabu que foi construído é uma coisa propriamente humana. E isso mostra a verdadeira dimensão da sexualidade. Uma realidade. E uma realidade maravilhosa, porque ela é um presente. Ela nada mais é do que um presente que Deus deu para a humanidade e que ele mostra que a partir desse presente você gera vida, por exemplo, e se expressa, de certa forma, o próprio caráter de Deus. Se eu não me engano, são 5 primeiros versículos, né, do livro de Ezequiel, capítulo 16, que tratam ali da forma como o cara cria como o bebê, não é? Uhum. E cuida dele e tal, e gera vida. Então, eu acho isso muito interessante, esse comentário do pastor Jackson, porque isso traz para nós uma dimensão de que, assim como a Bíblia toca nesse assunto, nós também podemos discutir isso na igreja. Uhum, eu acho com que é certeza. muito saudável. E assim, até vamos resgatar aqui, né, os comentários que a gente fez quando a gente não estávamos aí na gravação. Que eu comentei aqui de uma série do Hugh Hefner, que é o criador da Playboy, né? Chamada American Playboy. E lá mostra que no momento da vida do Hugh Hefner, que até os 20 anos de idade era virgem, né? E aí ele teve algumas decepções amorosas, teve uma traição e tal. E aí tem um momento que o Hugh Hefner passa pelo primeiro momento de, vamos dizer assim, que ele transpõe, né, os limites daquilo que ele havia aprendido sobre a sexualidade. Ele transpõe esses limites. Quando ele
transa com uma mulher que está no bar. E aí, quando depois disso, ele fala assim, eu sabia que o que eu estava fazendo era extremamente errado, mas nunca me senti tão liberto. Então, o que eu vejo assim, a promiscuidade, ela é uma tentativa frustrada do ser humano de buscar o sentido na sexualidade. E aí, como o Christian falou, de forma humana. Então, tanto às vezes no contexto cristão, como no contexto secular, existe essa tentativa frustrada de tentar liberdade na sexualidade. E aí eu comentei de um livro chamado Sex Behavior de Hume Mayo, né, que traduzindo seria comportamento sexual masculino, que trabalha com um conceito de que o ser humano ele não tem uma crença pessoal a respeito da sexualidade. Ele busca isso em instituições, em movimentos, né? Eu dei o exemplo do movimento LGBT, assim como a igreja. São dois movimentos em que as pessoas que pertencem a esse grupo, ele identifica a sua sexualidade de forma coletiva. Então não são as minhas crenças, mas aquilo que passaram para mim. Talvez eu nem absorva isso. Então a fé, ela é uma coisa individual, assim como a sexualidade. Eu gosto muito de dar o exemplo, quando estou falando disso, de Ellen White, quando ela foi numa festa de Natal. Ela estava numa festa de Natal, aí estava lá, né, Ellen White, não sei o que, todo mundo preocupado, porque o que Ellen White ia pensar da festa de Natal que estava acontecendo ali, né? E é bem assim, né, quando tem profeta, pastor, todo mundo fica preocupado, né, o que você está achando, né? Aí, eles foram perguntar para ela assim, irmã White, você acha que esta festa, né, está de acordo com a nossa fé? Olha a resposta dela, com a minha está. Essa foi a resposta dela. Com a minha está. Então ela mostrou assim, fé é individual. E sexualidade também. Eu preciso ter minhas crenças, eu preciso ler a Bíblia, entender o propósito da sexualidade de Deus para mim. Mas eu não posso estar preso a padrões humanos, porque eles são frustrantes. E a primeira busca por essa, é exatamente nessa história de Oséias, por exemplo, ela não é perfeita. É uma história de infidelidade, não é uma história romântica, né? É totalmente imperfeita, né? Na verdade. Então a nossa sexualidade também é imperfeita. Mas eu vou buscar o plano de Deus para mim através da graça dele. E aí eu vejo assim, eu já lidei com muitos casos assim, de casais em adultério, por exemplo. E aí a gente mostra a graça de Deus e a gente vê pessoas superando. Tendo uma nova história, uma nova chance, porque se liberta em Deus através da sexualidade que ela é individual. Então esse eu acredito que seja o primeiro passo. Eu posso retornar aqui a mais um comentário? Alguém quer falar aí antes de mim? Paulão, Leandro? Pode. Falar. Rocha aí. É porque é o seguinte, essa analogia que é colocada na Bíblia a todo momento, como Cristo o noivo, né? E nós a noiva, a humanidade enquanto o povo de Deus, enquanto a noiva que aguarda, né, o seu esposo e tal, ela é uma analogia muito feliz no meu ponto de vista. Porque ela traz, tipo assim, uma certa forma de humildade, porque nós entendemos a partir dessa analogia que nós somos o lado desequilibrado da relação, né? Nós temos um maridaço, né? Nós temos aquele cara que não joga futebol até tarde, né? Que não fica gravando podcast aqui até altas horas da noite. Que isso, não curte... isso aí é pro bem. Que não curte... O marido que a Patrícia sonhava em ter. É o Rodrigo Hilbert da história aí, ó. Nós temos esse maridaço, tá entendendo? E a gente quer sair com o primeiro vagabundo aventureiro que passa na nossa porta. Aquela primeira aventura, aquela primeira coisa que dá aquele sentimentozinho de tipo assim, ó, tô fazendo algo errado, né? Aquela adrenalina. A gente quer pular a cerca, a gente quer sair. Isso traz uma certa humildade, né? Assim, de reconhecer isso. E eu percebo isso no posicionamento da igreja hoje em relação ao adultério, no sentido de acolhimento, perdão, não exclusão, né? Porque a igreja entende que esse é um pecado, assim como todos nós temos um pecado, né? E a igreja hoje, esse é um posicionamento
posicionamento que eu acho muito correto, ela caminha muito mais no sentido, lógico, que existem aqueles, né, que não representam a instituição, são aqueles que julgam, aqueles que apontam os dedos, aqueles que escondem seus próprios pecados para ficar, né, exibindo o pecado dos outros. Mas a igreja hoje ela adota uma posição que eu acho muito correta, que é uma posição de reeducação. Não sei se eu posso usar esse termo, mas é mais ou menos assim. Nós entendemos que houve um pecado, mas vamos tentar juntos reconstruir sua família? Ninguém solta a mão de ninguém, né? Isso eu acho que e isso, no meu ponto de vista, deve ser louvado, né? Isso. Porque Deus está daquele lado da relação que a gente que é o marido perfeito, aquele que nunca desequilibra. O desequilibrado dessa relação somos sempre nós. Né? Agora, eu quero complementar o que você falou, Christian. Realmente, graças a Deus, nós temos nos libertado, inclusive com essa lição, de conversar um pouco mais sobre esse assunto de sexualidade, de entender as pessoas que caem em pecado, de acolhê-las. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que deixar as coisas, cartas à vista na mesa, porque existem dois movimentos sempre na igreja. Né? O movimento correto de Deus e o do diabo. O do diabo é aquele que a igreja precisa assinar embaixo das condutas ilícitas sexuais que as pessoas querem ter, que a sociedade pressiona ter. E isso nós ainda somos totalmente contra, porque a partir do ponto de princípios, né? Princípio é algo que nós não temos que negociar. São princípios, está escrito na Bíblia, está aqui já, isso a gente não discute. Então, agora, uma outra coisa que a gente tem que entender é que o hall de membros da igreja, ele é como se fosse um hospital. Jesus já esclareceu isso, que ele veio para falar, ele mesmo fala isso, né? Que o médico visita aquele que está doente, que quem não está doente, então ele veio para buscar aquele que está perdido. Agora, existem pessoas, nessa mesma dualidade, que elas, no papel de líderes, elas querem estar em pecado, e antigamente a gente falava, porque está em pecado velado, tudo bem, isso é uma questão própria de consciência de cada um, mas essas pessoas querem estar em pecado aberto, ou seja, em total rebeldia contra Deus, contra os princípios que já estão estabelecidos na Bíblia, e quer que a igreja seja embaixo. Isso aí não tem como, isso aí realmente é um outro ponto que essa lição inteira falou sobre isso. Sim. Agora, é que nesse caso aqui o que acontece? O pecado ele tem duas dimensões. Ele é algo que confronta Deus e é algo que confronta o próximo. Então pode ser que o meu pecado, ele talvez nem confronte tanto a Deus. Deus entende, Deus me compreende, sabe a minha história. Mas ele confronta o próximo. O próximo não é Deus. O próximo tem crenças limitantes, o próximo se escandaliza, né? O próximo tem... o próximo é próximo, né? Então, assim, quando há um adultério, ele é público, por exemplo, a pessoa tem que entender que ela tem que arcar com as consequências e responsabilidades. E a gente vive num momento que as pessoas não querem. Isso, elas só querem os benefícios da igreja, de Deus, da salvação, da graça, mas não quer o compromisso. É o que a gente vem... é o que a lição vem falando aqui, né? Não é nem a gente, porque ela cita Oséias. E Oséias, ele como o traído, né? Ele tinha a dura tarefa de se casar com a prostituta e toda vez buscar ela do pecado. E ela deliberadamente entrava em pecado. E esse é o ponto, inclusive mais pra frente aqui na lição, eu acho que... Não sei onde é que eu estava lendo aqui, que fala... eu acho que é no próprio texto, né? No próprio texto de Ezequiel, o texto base, que nós, como povo de Deus, somos... Deus usou essa analogia de que nós entramos em pecado deliberadamente. E outra, diferentemente de uma pessoa que, igual uma prostituta, que recebe pelo sexo. A analogia correta seria que nós estivéssemos pagando, inclusive, para cometer adultério. Então, cara, é algo muito pesado para nós. E outra coisa, quando a gente pensou, né, no povo, igual o comentário do Christian, voltando lá atrás, no povo de Israel, né, que eles entendiam o sexo de maneira pura e tal. E isso é um fato. Agora, colocando isso num paradigma de construção, até construção de software, né, que faz a construção em camadas. Então, colocando em evidência a questão da construção do relacionamento.
em camadas, no mesmo analogia da construção paradigmática de software, é como se fosse uma cebola, né? Aquela camada externa seria quando você conhece a pessoa e você vai tirando, descascando essas camadas até chegar no principal, no ápice, que é quando, a gente viu isso nas lições passadas, quando dois seres humanos estão nus diante um do outro, e aí eles praticam, né, o ato sexual dentro do contexto do casamento. Então, colocando isso como se fosse um nível, e isso é o nível de relacionamento mais íntimo que o ser humano pode ter um com o outro. Então, quando a gente usa essa analogia, quando Deus traz essa analogia, né, que olha, eu sou o noivo e vocês são a noiva, porque vocês me traíram, né, cometeram adultério e Apocalipse, a Bíblia toda fala sobre isso. Então, significa o quê? Que esse nível de relacionamento íntimo que era para nós termos com Deus, nós estamos tendo com outras coisas, né? Outras banalidades. E o que quebra todos os mandamentos, no final das contas, né? Porque não adulterarás, não terás Deus diante de mim e tal. E quando a gente faz algo assim, como o pastor Jackson falou, a maioria dos pecados, eles não só destroem a mim, mas eles destroem outras pessoas junto, né? Sim. De quebra. Não, e é nesse sentido que você falou, muito interessante, que você falou que a questão é exatamente essa, porque assim, quando você não está tendo um relacionamento íntimo com Deus, você está tendo um relacionamento íntimo com outra pessoa. Isso. E a ideia do sexo é porque o sexo é a coisa mais íntima que acontece entre um ser humano e outro. Por isso que o abuso, o estupro é algo tão tenebroso, tão sujo, né, de se ver, é algo tão repulsante, porque ele trabalha exatamente com a coisa mais íntima do ser humano, né, que foi violada. Então, é por isso que a Bíblia é muito enfática, por exemplo, lá em Coríntios, quando fala que se você, ao deitar-se com uma prostituta, você se uniu em uma só carne com ela. Olha, é muito sério isso. Então, porque o sexo é algo muito íntimo, que é um compromisso com a pessoa que você está estabelecendo. Então, quando eu não tenho com Deus, como você falou, eu estou tendo com outras coisas. Não há como repartir Deus com outras coisas. Assim como você não reparte também a esposa, né? Ou a questão da própria fornicação, que você sai de forma irresponsável, tendo um ato que é o símbolo da união estável de uma pessoa, do casamento diante de Deus, né? Que é o sexo. E voltando aqui um pouco, Oséias, né? O profeta Oséias, ele viveu muito o que a gente faz com Cristo, né? Que é a traição, aquilo ali. Então, como Cristo se sentia, como Deus se sentia, Oséias se sentiu casando com a prostituta, experimentando a traição, que nós traímos ali Deus ali o tempo inteiro com nossos pecados, como o Christian mesmo falou, nós somos a noiva, né? E que está tentando manter ali sempre um compromisso fiel, e contrapartida ali temos o noivo que ele é sempre fiel, que é o noivo perfeito. Então, Oséias sentiu o que Deus sente, de traído, de mesmo sendo traído, né, o tempo inteiro, de estar buscando o pecado o tempo inteiro, volta atrás da gente, não, pera aí, vem cá, eu vou te perdoar, eu vou, né, vamos aqui juntos, vou te mostrar o caminho correto, e a gente acaba saindo de novo. Então, Christian. Cara, eu acho isso interessante, porque assim, o pastor tinha feito um outro comentário sobre os profetas, né? Ele pode até retomar daqui a pouco. Porque assim, hoje a gente vê que esse diz profeta aí vive tão bem, né? Os caras andam de carrão, tem mansão. Os caras acham que é privilégio ser profeta, é top, né? Eletizado o negócio, né? Mas não era fácil ser profeta, não. Porque, assim, o caso de Oséias aí é muito específico, né? Não chamado para ser corno, né? Não tem nada a ver com isso. É que o profeta, ele tinha que viver a experiência de Deus. Então, assim, eu dei o exemplo de Ezequiel, né? Ezequiel ficou 40 dias deitado em frente a um esterco queimando, sentindo aquele odor, para que somente Deus falasse para ele, essa é a sensação que eu estou tendo. Então não tinha como descrever de outra forma, era a forma mais próxima de o profeta entender o que Deus estava sentindo. Então o profeta ele não só transmitia a mensagem para o povo, mas ele tinha que sentir essa mensagem que estava sendo transmitida. Então, era muito complicado.
os profetas de hoje em dia aí que se dizem profetas, Nutella, né? fossem Profeta sentir Nutella. mesmo, que Deus Cara, já tinha botado na eles vivem a intensidade da experiência com o capitalismo, né? Não com Deus. Interessante o senhor falar isso, Pax, porque tem um livro do Max Weber, que é um sociólogo alemão, né, que não é a ética protestante e o espírito do capitalismo. Eu esqueci o título dele aqui agora, mas eu já comentei sobre esse título na temporada passada do podcast, que é sobre o profetismo. Ele vai fazer uma análise ali das sociedades hebraicas antigas, né? Ele foi um grande historiador das religiões, né? Pesquisador e tal. E ele fala justamente, ele entende justamente o seguinte sobre o profeta hebreu, o profeta nas sociedades hebraicas. O profeta, ele é aquele que transpõe a diferença entre Deus e o homem para o próprio homem. E nesse sentido, a responsabilidade do profeta, ela é imensa, né? O Weber vai dizer ali que o profeta é aquele que ele não é uma pessoa, vamos dizer assim, religiosa, talvez, né? Mas ele vai falar justamente o seguinte, que quando o cara ele era escolhido profeta, e ele entendeu que ali eram as próprias pessoas que elegiam o cara profeta de acordo com o que ele ia falando, né? Ele entendeu isso, mas nós acreditamos que, na verdade, esses profetas, eles foram levantados por Deus. Mas ele chega a dizer o seguinte, que o cara, quando ele se elegia profeta, é justamente isso que o senhor falou. Ele estava fadado a uma vida de desgraça. Por quê? Justamente porque a função do profeta era justamente servir ali de comunicação entre um Deus e o povo. Deus precisava transformar a linguagem dele, que é total e universal, numa linguagem que fosse compreendida pelas pessoas. E aí, nesse sentido, o profeta ele tinha que sofrer. E ele não era um herói. Ele não era de forma alguma um herói. E essa é uma das coisas que mais me admira na Bíblia, que os que a gente tem como heróis, entre aspas, eles são humanizados. Eles são aqueles que pecam, eles são aqueles que erram, né? Eles não são igual... Ela não esconde, né? Ela não fala só as partes boas. Exatamente. Eles não são esses super-heróis que a gente vê por aí, que são perfeitos o tempo todo, né? Que você vai... inclusive politicamente hoje, porque o profeta ele tinha uma função política dentro da sociedade hebraica também. Politicamente hoje a gente vê isso. As pessoas elegem os seus heróis, né? E aí o que o cara fala é aquilo mesmo, né? E não tem erro nem nada. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é justamente isso. Aqui em Ezequiel, capítulo 16, Deus está tentando mostrar de uma forma que seja compreensível para o povo aquilo que ele está sentindo, porque apesar do povo ver de forma mais natural, desritualizado o sexo, era um sexo que deveria ser puro. É lógico que houveram ali, né, porque somos todos humanos e caídos em pecado, houveram ali mutações dentro dessa experiência sexual, inclusive a poligamia é uma dessas mutações que se desenvolveram historicamente. Mas o povo tinha consciência do que é um sexo puro e do que é um sexo impuro. Então, quando Ezequiel fala isso, era de se ficar escandalizado, tipo assim, poxa, mas é isso que a gente faz para com Deus? É esse horror que a gente está fazendo com Deus? É isso que ele sente? Isso que eu sinto quando eu sou traído por um amigo, por um parceiro, por um cônjuge, né? É isso que ele sente de forma assim infinitamente maior, né? Isso deve trazer para nós muita responsabilidade. É fato. Cara, um outro ponto que eu quero levantar tá lá naquele comentário depois de sexta-feira, que eu achei muito pertinente. Lá fala a diferença de moralismo, né, com conduta moral. Basicamente, muito o que a gente vê acontecer dentro da igreja, né? Mas acho que em todo relacionamento humano sempre tem essa questão. A gente já falou muito sobre isso, que muitas pessoas elas querem se justificar crucificando o outro, né? Nesses termos assim. E que Deus não condena, né? Aqui fala não condena, que Deus condena.
É que tem até eu quero ler aqui direto da fonte, que diz assim: está redondamente enganado quem pensa que os cristãos veem a falta de castidade como vício supremo. Os pecados da carne são maus, mas são os menos graves de todos. Os piores prazeres são os de ordem puramente espiritual, como o prazer de provar que o outro está errado, de tiranizar os outros, de tratar os demais com desdém e superioridade, de ser um estraga-prazeres e difamar. São os prazeres do poder e do ódio. É por isso que um moralista frio e pretensamente virtuoso que vai regularmente à igreja pode estar bem mais perto do inferno que uma prostituta. Mas é claro que é melhor não ser nenhum dos dois. Esse é um comentário do C.S. Lewis, né? Cristianismo puro e simples. Excelente. Ele parte do verso de Jesus, né? Que tá, da fala de Jesus está lá em Mateus 21 e 31. Os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Quando alguém perguntou para Jesus lá, por que você anda com publicano e prostitutas e tal? E isso traz o paralelo que a gente falou lá atrás. Em decorrer dessas lições, né? Dessas 11 lições que a gente já falou, 12 com essa, né? De que tudo bem, Deus deixou alguns preceitos para nós seguirmos na questão sexual, do casamento, para que nós tenhamos uma vida plena e feliz, e achamos inclusive plenitude sexual. Tenhamos um casamento feliz, um relacionamento feliz, uma mente sã e apta, né? Ela sadia para nós nos conectarmos com Deus, para nós entendermos essa plenitude geral. Há um tempo atrás a gente falou aqui no começo que a igreja da Idade Média, a igreja medieval, ela demonizou o sexo como se fosse algo ruim. Eu não sei, de repente, por interesse econômico, né? Sei lá, porque a questão das indulgências e tal, ou de repente pelo contexto grego, né, que o sexo era usado em rituais pagãos e inclusive o contexto romano também, que tinha muito disso. Mas esse nunca foi o que Deus deixou esclarecido na Bíblia. Então hoje nós, com essa lição, conseguimos ter de novo essa conversa franca e de maneira pura à luz da Bíblia. E Deus tentando mostrar para nós tanto a questão da pureza, como é importante nós ainda erguermos a bandeira da pureza sexual, de uma boa conduta sexual, e como isso ainda é um tema moderno. O casamento, né, ele não é uma instituição falida. E também, nessa lição, inclusive, mostrando para nós o nível de intimidade que Deus quer ter conosco, mas o nível de intimidade que nós estamos, né, o nível de podridão de relacionamento que nós estamos deturpados e estamos cometendo, né? Deixando Deus de lado, né, colocando uma série de empecilhos. Inclusive, teve uma perguntinha na parte de quinta-feira que dizia: a Bíblia usa muito o contexto do casamento para ilustrar o relacionamento de Deus com a humanidade, mas até que ponto essa analogia ela consegue, aonde que ela não consegue chegar, mais ou menos assim, aonde que ela começa a ficar desgastada, digamos assim. E eu imagino que seja porque os casamentos hoje que nós conhecemos, eles acabam. E Deus, ele sempre vai estar disposto a qualquer nível que o ser humano chegou, ele sempre vai estar disposto, de coração aberto, a perdoar. E mesmo num casamento, se perdoa. Eu imagino que um casal que viveu, né, uma condição aí, um problema de adultério entre um dos cônjuges, perdoam, se reconciliam, mas ainda fica aquele defunto, né, ali, sempre cheirando mal entre os dois, pro resto da vida. Que é aquela coisa da vidraça, né, seja que jogou a pedra, pede desculpa, mas a vidraça continua quebrada, né? Continua quebrada também. Mas Deus é diferente. Deus, quando ele abre os braços e recebe o ser humano, é como se tivesse conhecido hoje, né? Não tem nada de ruim para trás. E nessa nova luz aqui que a gente vê nesse comentário, já fomos lá atrás, agora vamos aqui da frente de novo, significa o quê? Todo ser humano está no mesmo nível de patamar. Uns sofrem com a questão sexual, outros com o moralismo, né? O moralismo é o quê? É o cara achar que ele está dentro da igreja, ele está salvo por seguir lei. Não é o mesmo problema do povo de Israel lá atrás? Exatamente.
Então quer dizer que a coisa não é como diz Salomão, né? Nada é novo. Tudo se repete. É apenas um ciclo eterno. Nada novo sob o sol, né? Dizia o Eça de Queiroz, escritor português. Exatamente. Cara, alguém quer colocar mais algum ponto aí? A gente falou um monte, né? A gente gravou mais metade desse negócio aqui e não saiu na gravação. Deu ruim no começo. Ficamos meio sem assunto. Mas, ó, a lição de quinta-feira, uma coisa que eu achei bem legal, é sobre o amor de Cristo, né? Que o pessoal pensa que Deus é aquele amor enrijecido ali, que ele não se molda a gente, que ele não, né, que ele não tem outra maneira de amar a não ser aquela maneira. E a lição de quinta ilustra bastante isso com fios de corda. A gente pega hoje, vamos para um sisal, por exemplo, que tem várias cordinhas trançadas ali, e cada uma, às vezes, tem mais fiozinhos, outras tem menos. Então, o amor de Deus é assim. Eles são vários tipos de formas de Deus te amar que formam uma só. Né? A gente pensa que aquele amor é enrijecido, mas não. Como o Christian falou, o Leandro falou, até colocou em pauta aqui, nada é novo, né? Tudo se repete. E entra nisso aí. Mas o amor de Deus, ele se molda aquilo ali, né? Então, por mais que a gente cometa pecados esdrúxulos, né? Deus perdoa, ele nos ama novamente, ele esquece daquilo e ele volta o seu amor, ele reconstrói a sua noiva, né? É porque a gente está esperando o noivo vir buscar a gente, então ele reconstrói a sua noiva para que no dia que ele volte para nos buscar, a gente esteja pronto e suba junto com ele, né? É verdade, cara, essa lição de quinta aqui tá fantástica, porque eu mesmo, a cada dia que eu passo na minha vida, eu consigo aprender um pouco mais desse amor de Cristo. Eu tive uma criação, meu pai era militar, eu tive uma criação muito boa, só que meu pai era muito rígido, e assim, muito certo, mas as coisas tinham que estar o certo pelo certo. Aí, toda vez que... E era diferente, eu não tinha negócio de mesada e tal, e eu até concordo com isso, né? No nível ser humano. Aí, toda vez que eu pedi um dinheiro pra ele, ele sempre me dava uma tarefa. Eu lembro que quando eu pedi uma bicicleta, ele falou, olha, então você aprenda um hino, eu tinha uns 4 ou 5 anos, aprenda um hino e canta lá na frente da igreja, que eu te dou uma bicicleta. E era assim. Meu pai era desse jeito também. Também, né? Aí, só que... Beleza, isso me fez entender, diferente do menino que esperava a mesadinha cair todo mês, né, do céu, me fez entender que as coisas não vêm de mão beijada, você tem que lutar por elas. Só que por um outro lado, eu achava que esse relacionamento com Deus era a mesma coisa. E muitas vezes na minha vida, eu estive parado diante de situações que eu não tinha como agradecer a Deus o que ele tinha feito. Porque muitas vezes eu falava, Senhor, mas eu não mereci isso. Eu não mereci, eu não fiz nada em troca, eu não tenho como pagar por isso, entendeu? Então, é nesse sentido que eu penso, às vezes, o amor de Deus, porque sempre a gente pensa, aquela questão do Papai Noel, né? Se eu me comportei, tirei boa nota, fui bonzinho, fui menino obediente, então eu ganho presente no final do ano. Mas muitas vezes eu não estava sendo bonzinho, não estava de acordo com e tal, e de repente Deus fazia, ele me mostrava de uma forma amorosa que ele me amava. E isso me quebrou muitas vezes o meu pensamento de rebeldia que eu já tive na adolescência, né? Tá ali, rebeldão, não, que não sei o que e tal. Deus não tá nem aí pra ninguém, cada um... Às vezes você acha que só se você ser certinho que você vai ganhar né? O amor de Deus. Entendeu? E, na verdade, Deus sempre... a cada dia, mesmo na adolescência, mesmo hoje, a cada dia Deus tem me mostrado que o amor dele é incompreensível, é uma dimensão imensa. É por isso que eu digo sempre... que nós, como seres humanos, indo a todo o repaginado da lição, nós temos que cuidar muito para nós não queremos ser os carrascos em nome de Deus, né? Porque, essa não é a vontade de Deus, Deus não gosta disso. Cara, eu sei, Deus não gosta realmente do pecado, ele não aprova, mas ele morreu pelo ser humano, cara. Então, toda pessoa, aquela que é certinha, que parece certinha, e aquela que tá toda lascada, imagina, aquela pessoa que tem problema, que é um pedófilo, imagina. Essa é a pessoa que nós olhamos assim e nós sentimos nojo, com a nossa natureza humana. Não, isso aí é o mais baixo que o ser humano pode chegar.
Mas de repente não, Deus a resgata, tem um plano para a vida de uma pessoa assim. Ele ama ela, e não tem nível, esse eu amo mais, esse eu amo menos. Ele ama, morreu por ela, entendeu? E para que essa pessoa, inclusive, encontre em Deus tanto o perdão quanto a mudança, porque é o Espírito Santo de Deus que realiza a mudança em nós, né? Sem Deus a gente nem se arrepende. Nem se arrepende. Esse é o principal ponto. Então, aqui fala, grifado na lição, só a eternidade nos permitirá começar a contemplar esse maravilhoso tema com a profundidade que ele merece. Então, nem que a gente vivesse 1000 anos aqui, tipo Matusalém, a gente não ia compreender nem 1 milímetro, né? Nem um 0,0000010 elevado a 20, 10 elevado a 1 milhão do amor de Deus. Né? Isso aí. É isso aí, cara. Minhas considerações finais, já que esse vai ficar meio curto porque a gente falou um monte no começo e depois, né? Foram 20 minutos de silêncio. Eu vou ter que cortar, inclusive, daí. O pessoal não vai ver, só vai ficar na curiosidade. Foi a pré-gravação. Foi só o treino, o making off aqui. As minhas considerações finais nós estamos finalizando essa lição. Essa lição foi uma lição diferente do que a gente estava acostumado, porque sempre era um par, a lição do adulto, a lição dos jovens falavam o mesmo assunto de formas diferentes, mas os adultos estão falando sobre um tema e os jovens sobre o outro. Eu no começo pensei, nossa, esse tema sexualidade, e quando eu comecei a folhear a lição, pensei, né, não, além de ser um tema polêmico, como que a gente vai falar sobre isso? E tem coisas aqui que para quem é velho de igreja, tipo eu, fala, não, isso aqui não precisava nem estar aqui. E eu diria que essa pré-concepção minha foi quebrada, porque cada vez que nós estudamos a Bíblia, nós temos muito que aprender, por mais que a gente já tenha visto aquilo. Então, ela serviu para nos dar uma dimensão muito mais ampla do que desse contexto de sexualidade, de que Deus, Ele quer que nós vivamos a plenitude sexual dentro do nosso casamento. A plenitude, então ela é dentro do nosso casamento. E Deus quer também ter um relacionamento que é comparado a um relacionamento sexual entre o marido e a mulher, que é o relacionamento íntimo, sem nenhuma barreira, sem nada, sem despidos, sem nada. Só você e Deus, entendeu? E é algo que é pessoal, né? Porque não é algo igual de grupo, né? Não é igual era do povo lá que tinha igual Salomão, 1000 mulheres e tal. Não, é pessoal. É você e Deus. E Deus está chamando você para isso. Entendeu? E é isso aí. Pastorzão? Cara, excelente estar aqui com vocês. Primeiro agradecer aqui, achei muito top a ideia do Pode Crer aqui. Vou compartilhar com meus alunos aí para que sigam o podcast, ouçam, acho que eles vão gostar muito. E realmente, assim, esse tema tem sido muito bom, né? Despertou muita polêmica, é uma lição extremamente comentada por onde você vai, né? Mas você tem visto os jovens estudando a lição. Então foi muito bom, né? Então a gente só tem que louvar a Deus, porque tem sido realmente um despertar, né, na molecada num assunto assim tão importante. É verdade. Exatamente. Faz aí, deixa que eu finalize e oro. Faça a oração. Show! Cara, minhas considerações finais são as seguintes. Essa lição, ela foi diferente. Assim, o tema todo da lição foi diferente. De todos, as 12 que nós estudamos aqui até agora foram diferentes, mas essa em específico, ela conversou mais comigo. Eu senti isso, assim. Porque ela me fez entender algo que, assim, no fundo pode ser que eu já sabia, mas trouxe à tona, entender que sexualidade não é só não é só sexualidade é um conceito que está muito além da relação sexual, do ato. E é um conceito, inclusive, divino, porque é um conceito que Deus usa para se comunicar conosco. E isso traz uma dimensão mais séria da questão.
Então, bom, eu sempre sou acostumado a meio que fazer um apelo, né? O meu apelo hoje é para você que está ouvindo esse podcast, que ainda não compreendeu o quão importante é o seu relacionamento com Deus. Para você que ainda não entendeu o quanto Deus já te perdoou até aqui, inclusive por aquelas puladinhas de cerca que você acha que ninguém mais sabe, né? Você acha que não Deus faria tá vendo, diferença. Realmente. Que você acha que não faria diferença, ou que você acha que, bom, foi só aquele dia específico. E talvez, inclusive, você sinta que talvez você não seja digno desse amor para que Deus tem conosco. Porque a gente olha para dentro de nós mesmos e a gente percebe que talvez nós não perdoaríamos a traição dos nossos amigos, dos nossos parceiros, né? Mas saiba que Deus está pronto para te perdoar mais uma vez. Ele está pronto para te acolher de volta, assim como Ezequiel. E ele está pronto para te perdoar e para te dar uma nova vida. Basta que você aceite, basta que você Amém. a mão e aceite. E Deus pode fazer uma nova história para você. E aguenta só mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho. Porque em breve Jesus Cristo vai voltar e a nossa realidade vai ser completamente diferente. Eu creio muito nisso. O homem tá vindo. As considerações. É isso aí. Top. Isso aí, Christian. Cara, eu queria ressaltar a importância desse tema nas igrejas, né? Porque é um tabu, como a gente teve conversando sobre no início, né? É um tabu muito grande. Eu até comentei antes de estar gravando aí, que nas escolas até mesmo a gente não via sobre esses assuntos. Meu fundamental, médio, faculdade, cara, eu não ouvi sobre sexualidade. Eu estudei publicidade, comunicação, eu não ouvi sobre sexualidade. Eu não tive aulas sobre isso. Então, é um assunto muito importante que veio trazendo aqui na lição, eu acho que no momento exato para o que estamos vivendo nos dias de hoje, né? De como a sociedade em si, não só brasileira, mas sociedade e mundo em si, está vivendo quanto à sexualidade, né? A imoralidade tomou conta, a pornografia tomou conta, o acesso à pornografia ficou muito fácil, as coisas estão muito explícitas, a tecnologia chegando muito cedo na mão de crianças que acabam tendo, né, acesso a essas coisas que não deveriam ter. Então, é importante a gente tratar sobre esse assunto. E a lição traz de maneira bem enxuta e bem simplificada para a gente como isso deve ser, né? E não só para o lado sexual biológico, né? Também para o lado, vamos dizer assim, moral, né? Filosófico, né? Como o Christian falou, que associa ali ao momento íntimo com Deus, que você tem com Deus, porque o sexo biológico ali é o momento mais íntimo que você tem com a pessoa. E a questão da sexualidade também pode ser associada ao momento mais íntimo com Deus, que você tem com Deus, né? Então, fica aí, eu quero exaltar mais essa importância de tratar mais ainda sobre esse assunto nas igrejas. Tanto para a gente direcionar isso aí, orientar as pessoas quanto a isso, quanto também para que as nossas crianças aí futuras aí não tenham a mente turbilhada sobre isso, né? Travada sobre isso. Então é isso aí. Vamos orar antes de finalizar esse podcast. Querido Deus, maravilhoso Pai, queria te agradecer, Deus, por mais um momento que o Senhor tem nos proporcionado, mais um bate-papo, mais uma discussão aqui sobre o teu livro, o teu tema, sobre a sexualidade, que é um momento muito importante para a gente tratar sobre isso. E queria, Deus, que o Senhor abrisse a mente das pessoas que vão ouvir esse podcast, das pessoas se sintam preenchidas e que elas consigam compreender o que o Senhor realmente quer dizer para todos nós. E que não sejam aqui as nossas palavras, mas as tuas palavras no coração e na mente de cada um que vai ouvir esse podcast e assistir em breve no YouTube. É isso que te peço, Deus. Nos dê uma semana abençoada, nos dê um entendimento
perfeito da tua palavra e que sigamos firme na tua fé e fiel no teu amor. É isso que te peço hoje e sempre, por Jesus. Amém. Amém. É isso aí. A pergunta é, pode crer? Pode crer. Pode crer. Pode crer. É isso aí. Tamo junto. Obrigado, Tchau, galera. Pastor Jacques. Ótimo estar aqui com vocês. Isso aí. Valeu, Tamo pastor. junto. Obrigado. Valeu, obrigado a vocês. Um abraço. Tchau.